Deixa eu adivinhar, 50 anos de idade, mas sem um patrimônio que te garanta uma aposentadoria confortável, certo? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma alternativa para você ter uma renda mensal que vai funcionar como uma aposentadoria complementar. Então você vai ver de qual investimento eu estou falando, vamos fazer aqui a simulação juntos e além disso eu já vou responder as principais dúvidas que podem aparecer. Chegar nessa altura do campeonato sem um plano definido pode parecer assustador, mas mais assustador do que isso seria deixar passar os próximos 15, 20 anos sem ter esse plano. Mas vamos começar a resolver isso a partir de agora. Pois bem, você que nasceu naquela época em que as famílias se reuniam à noite em frente à TV para acompanhar a primeira versão da novela Gabriela, que ao ligar o rádio estava rolando algum sucesso do Roberto Carlos, às vezes Vanusa, às vezes Vando. Pois bem, 50 anos depois você já começa a enxergar a sua aposentadoria com uma certa preocupação. Até porque, veja esse dado, 70% dos pagamentos do INSS são de até um salário mínimo, ou seja, a maioria vive no piso. E aí eu te pergunto, você quer estar nesses 70%? E mesmo se tiver, seria muito bom se você tivesse também um complemento por uma outra fonte, concorda? E como funciona esse investimento que vai servir como esse complemento de aposentadoria? Você irá fazer aportes mensais durante esse período. Aqui no caso do nosso exemplo, durante 15 anos, você vai todos os meses fazer aportes e ao final desses 15 anos você vai receber uma renda mensal durante aqui o período de 240 meses, que equivale aqui para a gente a 20 anos. Então vamos supor que você hoje com 50 anos de idade, você pretenda se aposentar aos 65 anos. Então você vai fazer aportes mensais, daqui até quando você tiver 65 anos, daqui a 15 anos, e a partir dali, durante os outros 240 meses, você vai receber uma renda mensal, ou seja, dos seus 65 anos até quando você tiver lá 85 anos de idade. E de qual investimento que eu estou falando, né? De certa forma que eu já dei um spoiler, a gente está tratando do Tesouro Renda Mais. O Tesouro Renda Mais é um título do Tesouro Direto que ajuda você a planejar a sua aposentadoria e com o Tesouro Renda Mais você investe no seu futuro para viver melhor com uma renda extra. E aqui é importante a gente até destacar sempre esse aspecto de renda extra, né? De ter uma renda complementar. Como benefícios e vantagens, ele oferece essa renda mensal garantida por 20 anos, né? Aqueles 240 meses que eu já mencionei anteriormente, e isso facilita o seu planejamento para viver bem a aposentadoria. E além disso, um detalhe aqui muito importante para a gente é que é um investimento que protege o valor do seu dinheiro contra a inflação. Então vamos supor que você queira se aposentar com uma renda complementar de R$3.000, mas aí você sabe que o que os R$3.000 compram hoje é bem diferente do que eles vão poder comprar daqui a 15 anos, que é bem diferente do que ele poderia comprar há 15 anos atrás. Isso tudo se dá devido aos efeitos da inflação. Mas no caso desse investimento, é um investimento que ele cobre a inflação, ele rende sempre acima da inflação. Então, nesse caso, ele estaria protegido, o seu poder de compra estaria protegido. E uma dúvida que sempre surge é se esse tipo de investimento, aqui no caso o Tesouro Renda Mais, se ele é seguro ou não. E sim, ele é bastante seguro. Isso porque ele é uma das modalidades de investimento do Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro que a gente tem. Isso também porque ele tem como garantidor o Estado brasileiro. Então perceba que eu falei até Estado brasileiro e não governo brasileiro. Porque quem tem que arcar com essa dívida em relação ao investidor é o Estado brasileiro, independente do governo de ocasião. E além disso, as grandes empresas, os grandes bancos, eles têm quantias muito consideráveis investidas em Tesouro Direto, que inclusive foi o tema de um outro vídeo que eu gravei aqui para o canal, que eu vou deixar aqui na descrição. Então vamos direto ao ponto aqui, e para isso eu vou usar o personagem AGP, que ele tem 50 anos de idade hoje, e ele pretende se aposentar dali a 15 anos, quando ele tiver 65 anos de idade. Então como é que vai funcionar? A gente vai entrar no site aqui do Tesouro Direto, vai aqui nessa seção no canto superior esquerdo de produtos, aqui estão listados todos os produtos oferecidos pelo Tesouro Direto, a gente vai procurar aqui o Tesouro Renda Mais, aqui tem as características que eu passei no slide anterior, e tem essa seção aqui de simulação dos investimentos. Então, para a gente simular aqui a aposentadoria do AGP, ele tem 50 anos de idade, pretende se aposentar aos 65 anos, e aqui a renda mensal com a qual ele pretende ter essa aposentadoria extra, né? Eu vou colocar aqui R$3.000. E a partir desses R$3.000, o que vai ser necessário então? A simulação retornou para a gente que o investimento ideal para ele vai ser esse Tesouro Renda Mais 2040, né? Coincidindo aí com os 15 anos, né? Entre hoje
com a data, com a idade que ele pretende se aposentar. Então daqui até 2040, né, um pouco antes, ele vai precisar fazer aportes de aproximadamente R$ 1.355,67 todos os meses. Para chegar ali a partir de 2060, né, para ele receber o equivalente a R$ 3.000 pelos próximos 20 anos, né? Então, e esse valor aqui também é importante a gente ressaltar que, como eu disse anteriormente, também ele é corrigido pela inflação. Então a gente está falando R$ 3.000 como se fosse com o poder de compra de hoje, né? Mas é claro que esse valor vai sempre se ajustando para se adequar à época. Então, recapitulando aqui, para o nosso caso, a simulação para o AGP se aposentar com 65 anos de idade, ele vai precisar fazer aportes de R$ 1.300 para ter essa renda extra de R$ 3.000 pelo período de 20 anos. Mas aqui, vocês vão concordar comigo que ter 65 anos de idade hoje é bem diferente do que ter 65 anos há 10, 15, 20 anos atrás, certo? Hoje as pessoas têm muito mais acesso a conhecimento sobre bem-estar, atividades físicas, e de certa forma as pessoas têm mais vitalidade no geral. E dito isso, vamos supor aqui que o nosso amigo AGP, em vez de aposentar aos 65 anos, ele decida, na verdade, se aposentar aqui aos 70 anos de idade. Então, o que mudaria aqui nesse caso? Então, a gente vai voltar aqui na simulação e alterar a data, a idade aqui que ele pretende se aposentar, de 65 anos agora para 70 anos. Vamos manter aqui a mesma renda mensal, vamos colocar aqui para simular, e reparem que aumentando em apenas 5 anos, né, de contribuição, o valor que ele teria que aportar todos os meses, ele reduz aqui bastante. A gente está falando aqui na ordem de quase 40% de redução. Então lá antes ele tinha que aportar R$ 1.350 por mês, agora ele tem que aportar um pouco mais de R$ 800 todos os meses, postergando ali em 5 anos a sua aposentadoria, mas garantindo também durante 20 anos aquele valor complementar de R$ 3.000 todos os meses. Então reparem que quanto mais tempo trabalhando a seu favor, menos vai pesar na quantidade que você teria que aportar mês a mês. O que facilita se a gente pegar um outro caso parecido, como aqui o da Inácia, que hoje tem 40 anos de idade e pretende se aposentar lá quando tiver os seus 65 anos de idade. Então a gente está falando aqui em 25 anos de contribuição. Vamos ver como é que fica a simulação para o caso dela? Então, atualizando os dados aqui para a realidade da Inácia, ela tem 40 anos de idade e pretende se aposentar aos 65 anos. Vamos manter aqui o mesmo valor de aposentadoria complementar e aqui na simulação, então ela teria que aportar nesse período o equivalente a R$ 531,47 todos os meses. Então percebem o efeito de quanto mais tempo você tem, menos vai pesar no montante de aporte que você teria que fazer mês a mês? E sim, o tempo é um fator essencial aqui para a questão dos investimentos, mas o que tem que ficar claro aqui, eu gostaria de bater nessa tecla, é que mesmo você com 50 anos de idade, você ainda tem tempo para construir essa aposentadoria complementar. Basta passar a seguir essa rotina. E um outro detalhe que vocês devem ter reparado em relação aos aportes é que eu sempre utilizei a palavra aproximadamente. E por que isso? Isso acontece porque a rentabilidade do investimento ela é dividida nesses dois fatores. A gente vai ter o IPCA de um lado e a rentabilidade real do outro. E o que acontece? Essa rentabilidade real ela varia todos os dias. Então vamos supor que você fez esse primeiro aporte aqui de R$ 530 nesse mês, só que dali a um mês, quando você for fazer o seu novo aporte, pode ser que você encontre uma taxa diferente dessa. Quando a gente vai ver aqui no histórico, né, desse Tesouro Renda Mais, aqui no caso como exemplo, o que tem vencimento em 2040, percebam aqui a variação da taxa. Então ela subiu ali para acima de 7,3%, mas teve períodos aqui também em que ela bateu aqui na casa dos 6,8%. Então eu sempre usei o valor aproximado, porque essas taxas elas vão sempre variar e você teria que ir ajustando o seu aporte ao longo do tempo. Claro que, imaginando que a gente está falando aqui de uma janela de 15, 20 anos, se a gente for pegar aqui uma média, no final das contas a gente não teria talvez uma diferença assim tão significativa, mas ainda assim pode ter uma variação ligeira para mais ou para menos no valor do nosso investimento. Mas você pode pensar assim, ó, gostei, vou começar a investir nesse Tesouro Renda Mais, mas se ali na frente aparecer uma outra oportunidade, eu resgato meu dinheiro e coloco nessa outra oportunidade. Você pode fazer isso? Pode. É indicado? Não.
Basicamente, sem entrar muito na parte técnica, até porque tem outros vídeos aqui no canal dedicados a isso, como eu falei anteriormente, a taxa desses investimentos ela varia todos os dias e essa variação impacta diretamente no valor do seu investimento. Então, no pior cenário, pode acontecer sim que, se você precisar fazer um resgate antecipado antes do vencimento, que você inclusive possa resgatar menos dinheiro daquilo que você aplicou. O contrário também pode acontecer de você resgatar bem mais, mas é pouco provável, não é bom contar com isso. O fato é que aqui não se trata de um investimento para especulação. O ideal é que você adote essa rotina visando, de fato, a sua aposentadoria nesse médio prazo. E isso já responde a uma das principais dúvidas, se é de se você pode resgatar, pegar esse dinheiro antes do vencimento. E sim, você pode fazer isso, mas você vai estar sujeito tanto à valorização quanto à desvalorização do seu investimento. Então, há esse risco. Outra dúvida é se há incidência do imposto de renda, e sim, é um investimento sujeito à incidência do imposto de renda. Uma outra dúvida é se existe algum vínculo de aposentadoria que você teria que comprovar, tempo de serviço, algo nesse sentido. E não, esse não é um instrumento previdenciário, é um instrumento independente de investimento e que você pode fazer o que você quiser com o dinheiro, independente de comprovação. E uma outra dúvida é em relação à segurança. E sim, como eu falei ao decorrer do vídeo, é um dos instrumentos mais seguros que a gente tem, que é o instrumento do Tesouro Direto, que é a base de todo o nosso sistema financeiro. Então vocês viram que o Tesouro Renda Mais é um instrumento simples que pode ajudar vocês na aposentadoria complementar. Então o que eu indico é que vocês utilizem bastante aquele simulador que a gente usou aqui no decorrer do vídeo, simulando a idade de vocês, a renda que vocês desejam receber na aposentadoria. São várias as possibilidades. E compartilhe aqui também com a gente a sua experiência antes de assistir esse vídeo, qual que era o seu plano de aposentadoria, o aluguel de algum imóvel, ou não tinha plano nenhum. Deixe a sua contribuição aqui nos comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, que aqui tem vídeo toda semana.